Olá! Eu costumo escrever, sempre gosto de escrever, mas quando colocamos no papel, nem sempre os sentimentos, o olho no olho, a expressão do que você está falando é colocada. Então eu resolvi fazer meu primeiro vídeo e eu quero falar de um assunto muito polêmico e que mexe com muitas pessoas. Mexeu comigo, atrapalhou a minha vida e eu acredito que de muitas pessoas também. A traição. De quem é a culpa? De quem é a vergonha? A mulher geralmente é a mais problemática, a que mais é traída, né? É a mulher. Mas existem os homens também, claro. Então não vamos generalizar. Eu vou falar sobre a traição e quem estiver me ouvindo, por favor, guarde o que eu estou falando e use como exemplo, se for homem ou se for mulher, por favor. Eu vou usar como mulher porque eu sou mulher, fui traída e sei que a maioria das pessoas são assim, porque homem diz que tem instinto e que é instinto, e eu não concordo com isso, porque eu acredito que instinto todos nós temos. Ou será que uma mulher anda na rua, não olha, ou não observa, ou não admira, ou não consegue ver a beleza de um outro homem? Claro que vê. Mas nem por isso ela vai sair se atirando nos braços dele, ou vai sair atrás dele e ficar cantando e ir para a cama. Mas tem muito homem que é assim. É uma doença? Alguns dizem que sim. É uma doença. Eu não consigo viver sem mulher. A mulher também, é uma doença, eu não consigo viver sem homem. Tem mulher assim também, ou se tem. Não, isso não é uma doença. É falta de caráter. E falta de caráter não é doença. É falta de caráter. Muito bem. Não sei se vocês ouviram fogos aí, devido ao Corinthians, que ganhou de 2-0 do São Paulo. Vamos voltar. A traição, ela não é uma vergonha para quem é traído, e sim para quem trai. De quem é a vergonha do roubo? É de quem roubou ou de quem foi roubado? Não podemos inverter os papéis. Não devemos. Mas é isso que está acontecendo. As pessoas se envergonham de ser traídas, se envergonham de ser roubadas, se envergonham de ser enganadas. Jesus, a vergonha não é de quem foi enganado, de quem foi traído, a vergonha é de quem fez. É uma deficiência gravíssima, que só vai ter conserto mediante um arrependimento. Só assim. Enquanto a pessoa não se arrepender, ela não será curada. E precisa existir um cuidado muito grande com isso. Porque arrependimento e remorso são duas coisas muito diferentes. Existem histórias, se eu for ficar aqui falando histórias de pessoas que morreram por conta disso, são muitas. O jornal, os telejornais, desde o tempo, que eu sou criança, na minha família mesmo teve uma história parecida. Mas também isso é outra história, vamos mudar isso aí, vamos mudar a prosa. Foi só um exemplo. Então, a vergonha da traição é de quem trai e não de quem é traído. Vamos botar isso na cabeça. Você andou corretamente, você fez tudo bonitinho. Você tem o seu casamento ali, tá levando tudo certinho. Você é uma boa esposa, um bom marido. Aconteceu, não é problema seu. É triste? É triste. Mas não é impossível você falar dessa história sem mágoa no coração. Eu hoje falo sem mágoa no coração. Eu fui traída. Foram 2 casamentos errados. O primeiro, deixa pra lá. Não foi nada de traição, foi simplesmente bobagem que aconteceu, não dava certo. Ele tinha uma forma de viver, eu tinha outra. E a separação aconteceu muito cedo. Mas o segundo não. O segundo eu achei que era pra vida toda. E me enganei. Eu fui traída. Fui traída por uma amiga que se colocou dentro da minha casa. Eu percebi logo que ela não era... Confiei, porque eu aprendi que a gente tem que dar muita confiança, sempre, 100% de confiança. Porque só assim as pessoas se revelam. Pensa se não é. Só mediante uma alta confiança a pessoa se revela. Porque ela se sente segura. Então eu dei toda a confiança. E ela muito cedo se revelou. Coloquei para fora da minha casa, mas ela não saiu da vida do meu ex-marido. Ela continuou. E houve a traição. Depois de muito tempo, ele saiu de casa, enfim. E eu fiquei muito triste.
Foram 8 meses enfiada numa cama, depressiva, quase morrendo, até que eu encontrei o caminho. Não tem como. Quando você está no fundo do poço, você encontra a saída. E eu encontrei, em Jesus. Encontrei. Então só assim você consegue sair dos seus problemas. Me desculpa quem não concordar com isso, mas foi assim que aconteceu comigo. E é assim que acontece com 99% das pessoas que eu conheci. E que, por incrível que pareça, vieram a mim com o mesmo problema. Então a traição é isso. Ela só tem solução quando você tem Deus no comando da sua vida. O seu casamento será baseado em 3 pilares. Deus acima de tudo, é claro. Mas quando você tem Deus lá no alto, você tem 3 colunas que seguram o seu casamento. É o amor, sem amor não existe casamento. A confiança e o respeito. Com esses 3, seu casamento não tem como dar errado, porque Deus está ali olhando, está mantendo essas 3 colunas de pé. É assim que eu vejo um casamento. Faltou isso, acontece tudo. Agora, um homem ou uma mulher que trai tem um problema muito sério. E pode ter certeza que remédio nenhum do mundo vai resolver. Nenhum. Porque a deficiência desse ser humano é a falta de caráter. E falta de caráter, como diz, pau que nasce torto, ninguém endireita. Tá velho já, não resolve mais. Resolve sim. Eu aprendi que pau que nasce torto, Jesus endireita. Endireita mesmo, basta querer. Mas a pessoa vai errar muito. Ela vai errar muito. Você pode ter certeza que um homem ou uma mulher que entra nesse beco sem saída que é a traição, ele vai encontrar alguém que vai trair também. Ele vai sentir na pele o que ele fez. Isso não resta dúvida. Agora, mas por que a pessoa tão boazinha foi traída? Não é tão boazinha assim. Claro que todo mundo tem um passado. Todos nós temos um passado. E essa semente da traição que aconteceu na vida de qualquer um pode ter sido colocada lá atrás. A pessoa plantou e agora está colhendo. Pode não ter lembrado, mas plantou. Porque enquanto somos jovens fazemos muitas bobagens. Sim, eu já fiz tantas, quem nunca fez? Mas é uma semente que plantamos. O que importa, como eu disse, é o arrependimento. A pessoa se arrependeu, ela tem salvação. Ah, pode dizer o que quiser, mas a Bíblia para mim é um manual de instrução. Ela para mim diz tudo. Eu aprendi muito com a Bíblia. Na Bíblia diz o seguinte: Pedro se arrependeu, obteve a salvação. Judas teve remorso. O que aconteceu com Judas? Acho que todos sabem. Judas se suicidou nas terras onde ele comprou com dinheiro roubado das ofertas, dos dízimos. E ali diz, eu não conheço as terras de Judas, mas pessoas que eu conheço que foram para lá diz que são terras férteis. É um verdadeiro deserto. Outrora foi um lugar de muitas colheitas e tal. Hoje não, hoje diz que é uma terra estéril. Eu não posso garantir isso porque eu não fui lá ver. Mas pelo que eu conheço Deus, com certeza é uma terra que é um testemunho de vida. Porque senão Deus não seria Deus. É assim que eu vejo. Ele é o justo juiz. Ele é que julga. Eu só estou dizendo para vocês o que eu aprendi com a vida. Não estou julgando ninguém. Deus julga. Então, a diferença entre o remorso e o arrependimento é uma diferença boa e gostosa de se ensinar. Porque o arrependimento salva, o remorso mata. Muita gente morreu por remorso. Muita gente se matou por remorso. Porque sabe que não tem volta. Não tem volta. Judas sabia que não tinha volta. Era necessário tudo aquilo. Jesus deveria passar por tudo aquilo. Tudo bem, salvou a todos nós com esse gesto, enviado por Deus. Mas Judas se arrependeu. Ele sentiu o peso da coisa, mas não dava mais tempo. Eu aprendi uma coisa ontem com uma amiga querida de Guarulhos, a Carol Alonso. Ela me pediu para curtir a página do pastor Santos. Eu acredito que seja o pastor que está hoje na igreja Universal de Guarulhos. E ele postou uma coisa bonita lá que eu achei interessante. Ele diz: quando o diabo tentar lembrar o teu passado, lembre ele do futuro dele. Eu não lembro as palavras direito, mas o futuro do demônio todo mundo sabe. Em Apocalipse está escrito qual será o futuro dele.
Mas o assunto, o chave aqui, que de vez em quando a gente muda, é a traição. Pensa você, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil viver tudo isso. Eu hoje posso falar do meu passado sem mágoa, sem trauma, sem tristeza. Hoje eu estou curada com a graça de Deus, só dele. Então pense nisso. De quem é a vergonha da traição? Não é sua, minha amiga, meu amigo. A vergonha da traição é de quem trai. É essa pessoa que vai ficar marcada. As pessoas vão olhar na rua e vão dizer: ah lá, o mulherengo. Ah lá, a mulher que não fica sem homem. Mais ou menos por aí. Então, quer queira, quer não, é uma marca. A traição é uma marca para quem trai, não para quem é traído. Existe uma música de um cantor que só os mais idosos é que vão lembrar. Deveria até se gravar novamente essa música, é muito bacana, é um ritmo gostoso. A música chama-se Bola Dividida, do Luiz Airão. Então, se essa morena, ele diz assim, se ela faz isso com meu amigo, ela vai fazer comigo também. É fatal. É fatal. Pode perceber que essas pessoas só se unem com pessoas traidoras. O traidor, aquele que trai, só se une com alguém que trai também. Ele não se une com uma pessoa honesta, até porque uma pessoa honesta, uma pessoa correta, sabe que o homem é casado, que uma mulher é casada, ela não vai se envolver com ele. Jamais. Então, o destino de uma pessoa que trai é se unir a outro traidor. A vergonha não é sua, a vergonha é de quem trai. Vamos aprender isso? Ou vamos colocar isso no coração? Peça ajuda a Deus e Ele te ajuda. Ele vai te ajudar a entender isso de uma forma que deixa de te machucar. Bom dia. Obrigada.